Agora a gente vai falar um pouquinho, né, de um assunto bem interessante no Ágil, né, que é a questão da cultura, né? Então eu queria perguntar para você, Thiago, né, como é que você entende essa cultura? Por que que é tão difícil essa cultura casar com o que há no mercado, né? O que você sente que os gestores estão vendo em relação a essa cultura? E que dicas que você dá para as pessoas convencerem, né, uma pessoa que não tem cultura no ágil a entrar nessa e aos poucos mudando? Como é que a gente vende a cultura do ágil? Legal, esse tem um caminhão de coisa para a gente pensar nesse processo, né, de como vender o ágil. Muita né? coisa pode dar errado. Muita coisa pode dar, né? A gente sempre tem que pensar em olhar primeiro a cultura da empresa, né? Uhum. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, onde o gestor principal da empresa, como que ele acompanha o resultado da empresa? Ele pede ali semanalmente o EBITDA contábil. Nossa. Então daí vem, então tem uma empresa aqui, está oferecendo um projeto de inovação, né? A, B ou C, legal. Quanto custa? 200 mil, 300 mil, legal. Quanto que isso vai aumentar a minha venda? Bem financista. Porque ele tem ali na ponta do lápis qual que é a margem de cada produto. E decorado na cabeça. E decorado na cabeça. Não. Eu quero saber o quê? Quando vai dar o ROI. Simples assim. Não, mas olha só, não. Hoje eu tenho X de volume de venda. Você vai aumentar em quanto a minha venda do que eu já tenho hoje? Porque se for só para trocar figurinha em cima do que eu já tenho e me melhorar 2, 3%, no que eu colocar isso aqui, o meu EBITDA vai embora. Por quanto tempo? Se eu tenho um produto ainda que na ponta, às vezes não tem um valor agregado de venda muito grande, que depende da escala, Sim. Como que eu vejo isso? Então, isso já dá uma característica muito clara, por exemplo, da cultura da empresa, onde o resultado é fundamental. E é incompatível uma coisa ágil com um cara desse, você acha? Não é incompatível, mas é muito difícil. O discurso que eu vou ter que fazer de venda para ele está alinhado o quê? Cara, hoje você tem um processo A, B ou C, que vai ser o processo onde eu vou implementar a cultura ágil, que te custa tanto por ano. Se eu implementar ágil, você vai economizar X. Aí vai, eu vou economizar. E essa estimativa também, como a gente trabalha. Entendeu? Aí, de novo, qual que é o objetivo do processo? Então, eu vou implementar numa área onde o problema dela é o quê? O problema dela é retrabalho? O problema dela é o quê? Eu tenho um desnivelamento... É custo, é controle, vamos dizer assim, um desnivelamento da parte de capacidade da equipe. Eu tenho gente que sabe muito, gente que sabe pouco. O cara que sabe muito, quando sai de férias... Acabou a empresa. Rebenta. Então, eu preciso fazer o quê? Se tem algum processo, alguma coisa que faça, todo mundo ficar mais integrado. Então, eu vou implementar uma metodologia ágil que vai ser para quê? Para que nesse departamento as coisas comecem a ter mais troca de informação entre as pessoas, porque quando esse cara sair de férias não pode virar um caos. Então, a minha proposta de implementação de ágil é a gente conseguir melhorar a cultura. Isso vai reduzir em quanto? Eu tenho que pegar, né? Tudo que a gente faz tem medição, né? Quando a gente fala em Lean tem medição, sim, claro, em produção de software tem medição. Que é o quê? Eu estou olhando ali, qual que é o tempo? Quando esse cara sai, qual que é o prejuízo que isso acontece? Eu tenho que ter consciência disso, né? Então, quando eu vou trabalhar com um cara que é financista numa empresa tradicional, orientada a resultado, né? Resultado operacional. E tem empresa, mas ela vai quebrar. Não, porque se ela estiver trabalhando, que nem algumas empresas, segmento de alimento, as pessoas vão continuar comendo daqui 50, 100 anos. Já é uma empresa que já tem 80, 90 anos tem margem, tem volume, o EBITDA dela é positivo, como assim? A chance dela quebrar é muito pequena, as pessoas não vão parar de comer. Né? É diferente de uma empresa que só trabalha com inovação, que de repente faz uma inovação errada e vai pro chinelo. Né? Sim, lógico. Acabou tudo. E você vê muita dificuldade cultural hoje no Brasil, no mercado das empresas? Você tem bastante contato com bastante empresa. Tem. Você acha que os caras são mais travados para entender uma ideia nova? São. Até porque quem faz a proposta dificilmente leva um benefício claro.
Mas isso reduz bastante Isso reduz bastante. Então, se eu fosse dar uma dica assim, você vai falar com quem? Primeira coisa é, qual que é o perfil do gestor que seria a pessoa que assina o cheque? O cara que assina o cheque é altamente intuitivo, ele gosta de novidade, putz, talvez seja altamente tranquilo você trabalhar que só o ganho de aprendizado na equipe, em função do método, vai ter mais integração e vai ter um modelo visual assim para ele acompanhar o resultado, você já vendeu o peixe. Vendeu, tá vendido. Por quê? Porque ele já é intuitivo, ele já gosta de dinâmica, ele gosta do novo. E ele vai ter controle visual, pô, fechou. Agora, o outro lado é o gestor que é orientado a resultado. Resultado financeiro. Então, quando eu falo com um cara de resultado financeiro, eu tenho que ter muito claro qual que é o objetivo do projeto, qual que é o retorno do investimento que vai dar o projeto. Né? É que nem uma indústria. Vamos trocar de máquina? Eu estou produzindo... agora a indústria 4.0. Eu tenho uma máquina lá que não tem robozinho, que não tem nada. Mas ela me produz 5.000 pecinhas por hora e cada pecinha dessa, o preço de venda é de 60 centavos. Beleza, eu tenho que produzir quase 1 milhão de pecinhas para fazer dinheiro com essa máquina. Mas ela tá lá, ó. É antiguinha, mas ela é bruta, robusta, não os quer, operadores tá lá. Acostumado. Né? Era que nem, a moçada não vai ter muito contato, era que nem era o Fusca. O Fusca dava uma travada, o cara pegava um arame lá. Amarrava no acelerador. E no freio estava resolvido o problema. Então, o técnico que está usando a máquina ali, na indústria tradicional, ele vai lá, a máquina dá uma enroscada, ele pega, ele abre, passa com o compressor, dá uma desmontada, isso tem uma analogia pro ágil também no sentido de mudar a forma do trabalho das equipes, né? Exatamente. O técnico lá vai estar acostumado a trabalhar de um jeito e a gente vai ter que colocar um jeito diferente. Exatamente. Aí o cara falou, aí se adaptou. Aí vai olhar, legal, a maquininha que vai fazer a minha mesma pecinha, que eu vou continuar vendendo por 60 centavos. Porque o meu cliente final vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Eu vou trocar a tecnologia. O que vai acontecer? Eu vou colocar uma máquina que eu de cara vou ter que investir aí 400 pila. Daí o cara faz a conta. 400 mil reais. Para mim pensar no ROI, eu vou fazer não pelo preço de venda da pecinha, pelo preço do lucro da pecinha. Né? Quanto tempo vai demorar para dar 400 mil de lucro para pagar a máquina nova? 1 milhão de anos. E talvez o operador da máquina não possa mais ser aquele operador que ele tem hoje. Vai dar problema. Eu vou ter que trazer um operador que conheça essa tecnologia. Mais caro, né? Aí o que vai acontecer? Talvez eu saia de um perfil de remuneração de como que vai ficar meu ROI? É difícil, né? Então, quando a gente fala, mas daí você não vai fazer nada, essa empresa vai morrer. Não sei. Será que alguma empresa vai querer investir esse caminhão de dinheiro nessa tecnologia nova para um produto que tem uma escala, mas que não tem o preço? Não sei se ela vai morrer. É muito... eu diria que é muito duro você falar que a empresa que não adotar a tecnologia A, B ou C vai morrer. Vai morrer, Às vezes pode acontecer porque não se sabe, né? Que tem muita marketagem em cima, né? A gente sabe, o mercado sempre vai vender o peixe pro lado que ele quer. Vai querer vender o peixe lá que quer. Então você tem que ter uma análise do quê? Do ROI. Então quer falar com o cara mais duro? Cara, se prepara. Faz a lição de casa. Levanta os casos. Quando o cara pegou e saiu de férias, pelo fato de não ter aculturado, o que aconteceu? Acontece erro. Quanto custa cada erro? Você tem um histórico, dá uma olhada, hoje a gente fala, né? Hoje a gente tem dado para tudo, né? É fácil apurar o cara da área de faturamento, quantas notas fiscais erradas foram emitidas, ou quantos pedidos errados foram processados, na área de compra. Eu vou trabalhar em cima daquilo. Tá vendo? O cara, olha só a correlação, né? Saiu de férias, olha os indicadores ficando ruins. Voltou. Quanto custou esse indicador ruim para a empresa? Custou isso aqui, meu amigo. A gente tem esse problema, é por isso que a gente quer fazer. A gente quer diminuir isso aqui, te custou X por ano. Então, para que eu vou para o ágil? Para os 3... É um projeto, os 3 primeiros meses você tem aquela questão, como todo projeto, da transição. E é trabalho do cara que quer fazer o implementamento. E é trabalho de quem quer fazer. Agora tem que estar orientado no resultado. Ele tem que, eu vendi esse indicador para o patrão,
Vamos... E quem você acha que deve fazer esse estudo, que deve fazer isso? O gestor da área, o cara que está ali pensando em implementar o ágil, ou o Scrum Master, o cara que é dono do método? Ou é muito variado de cada empresa? É muito variado de cada empresa, porque algumas empresas não necessariamente você tem um Scrum Master. Uhum. É o cara ali mesmo, né? O gerente de tecnologia. É o gerente de tecnologia. Né? Que foi o seu caso, acho que foi o meu parte, caso, né? Uma boa parte da praia, né? Então, e muitas vezes quem era a Scrum Master era a minha sócia. Então ela pegava, ela cuidava do dia a dia e tal. E o Product Owner é o cliente. Ele que está lá falando o que ele quer, o que ele não quer, né? Então a transição e depois você tem que olhar o quê? Você tem que olhar o resultado. Sim. Deu certo, não deu? Onde está o gargalo? Está na implementação da tecnologia, A, B ou C? Aí era como que a gente interagia. Mas orientado num resultado muito claro. Perfeito. Né? Então a venda acho que está muito alinhada nisso. Legal. Perfil do cara que vai comprar e lição de casa. O financista quer ROI. Não tem jeito. Ele sempre vai querer. Sempre vai querer. É assim. Eu acho que o Thiago resumiu bem, tipo, essa questão da cultura. Vão ter choques culturais muitas vezes, né? Ele dá muito certo com as pessoas que gostam de novidade, com essas pessoas que estão mais alinhadas com inovação, com melhorar ali o desempenho da equipe, ter uma ideia de controle. Quem geralmente gosta disso, gosta bastante do ágil, pelo que o Thiago comenta. E os financistas, eles também, os financistas que quer na ponta do lápis, a gente também consegue convencer entendendo como que isso daí vai se pagar, talvez focado em erros, talvez focado em retrabalho ali, que a metodologia ajuda bastante, até mesmo o fracasso, né, dos desenvolvimentos. O financista ele vai olhar bastante, a gente colocar lá quanto que custou toda a maracutaia e mostrar isso como vai diminuir. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho das metodologias híbridas, né? Desde o híbrido entre as ágeis e híbrido da ágil com as outras. Até mais.